Para a surpresa de 0 pessoas, a necropolítica do bolsonarismo, ou seja, a mania de fazer política em cima das mortes, atinge agora os alagados no Rio Grande do Sul. Sim, eles estão se aproveitando da tragédia para formar capital político e para isso escolheram 2 instrumentos. Um deles é o show da Madonna, que você provavelmente já está sabendo que está no Brasil e está para acontecer o show. E também, acredite você ou não, a Janja. Para piorar toda essa lambança, essa turma do bolsonarismo, do jet ski, enquanto as tragédias aconteciam, estão utilizando isso para falar que o governo Lula não se importa com os flagelados lá no Rio Grande do Sul. Eu vou trazer para você explicar o que está acontecendo nos maiores detalhes, mas se você está chegando agora para esse canal, meu nome é Rony Teles, se inscreva, compartilhe o vídeo em todas as suas redes sociais, faça parte dessa comunidade. Então vamos começar pelo show da Madonna. Os perfis bolsonaristas estão agindo coordenados para divulgar esses ataques ao show da Madonna, inclusive com o padrão de sempre: sensacionalismo, reacionarismo e fake news pesada. Eles fizeram, por exemplo, como é o caso do tal do Maurício do Vôlei, deputado bolsonarista, postou no seu Instagram essa foto gerada por inteligência artificial da cantora Madonna cantando aí no meio da lama, no meio do povo. Esse canalha do Maurício do Vôlei compartilhou essa postagem lá e disse o seguinte: enquanto muitos morrem e passam por dificuldades e necessidades extremas, adivinha para onde o governo está direcionando o seu dinheiro? O que você responde para o imbecil desse aqui, delegado Paulo Pablinski? Delegado. Bom, delegado também pode ser bem idiota pelo que a gente tá vendo. Visto o Valdir, visto esse aqui e tantos outros que estão lá. Evita votar em policial. Opinião: cancelar o show da Madonna e destinar os 20 milhões para o Rio Grande do Sul? Quem concorda? E essa é a pior parte, ainda que você não concorde com nada que eu vou dizer sobre a liberdade das pessoas de festejar, mesmo enquanto está acontecendo tragédias, ainda tem a fake news. Você pode discordar disso, mas da fake news você não pode, porque é mentira. Não há dinheiro do governo federal nisso. Na verdade, se eles realmente fossem de direito, eles estavam pensando no capital que eles estão atrapalhando aí, porque esse show é um evento privado, é um evento particular que gera dinheiro para pessoas de direita que votaram neles, inclusive. Esse evento vai girar 293 milhões para os comércios do Rio de Janeiro, segundo a própria matéria está mostrando aqui. E o único dinheiro público que tem lá é o dinheiro da prefeitura, e não tem nada a ver com o governo federal. A prefeitura está botando 10 milhões e é a prefeitura do Rio de Janeiro, não é a prefeitura do Rio Grande do Sul. Esse dinheiro não pode ir para o Rio Grande do Sul, nem se você quisesse. E a prefeitura não está gastando, a prefeitura está investindo. Ela coloca esse dinheiro lá e vai gerar 293 milhões circulando no comércio, que vai gerar imposto, que vai gerar desenvolvimento para a cidade. Eu poderia sugerir, e é bem mais fácil, pegar todos os salários dos deputados bolsonaristas que não fazem nada e botar lá para recuperar, para comprar pelo menos as marmitas pro pessoal lá. Você é um inútil, cara. Você não serve para absolutamente nada. E tem um monte de gente respondendo, inclusive, de forma muito boa, que poderia pegar os 17 milhões do Bolsonaro em Pix e dá para recuperar lá o Rio Grande do Sul. É uma ideia bem melhor e é bem mais fácil de a gente provar que aquele dinheiro não deveria estar naquele lugar. Enfim, a esmagadora maioria dos perfis bolsonaristas de deputados estão atacando o show. Você pode não gostar do show, o problema é seu, mas os argumentos são idiotas, mentirosos e falaciosos. Não existe essa concorrência entre as duas coisas. E não, o Brasil não vai parar. Ou se parar, vai parar um dia, não vai parar para sempre, porque uma tragédia acontece. Nem você quer isso, né? Você quer a pandemia. Pandemia era uma tragédia que só ia cessar se você parasse. Tem uma diferença muito grande. Ninguém estava falando para parar. Estava falando para tomar as devidas providências de cuidado. Essa mesma galera que não se importava com as 700 mil pessoas morrendo. Essa é a mesma galera que queria o Bolsonaro para presidente de novo, mesmo depois de ele ter falado que eu não sou coveiro, não tô nem aí com o número de mortos, eu vou quebrar sua cara. Os jornalistas são todos bunda mole, quando é que você vai ficar chorando até quando? Cinismo, não tem outra palavra, é safadeza, é um movimento criminoso. Passando para o próximo estágio, nós temos aqui o ataque à Janja, pelo convite do prefeito, suposto convite, eu nem sei se isso também é fake news. O prefeito Eduardo Paes teria convidado a Janja para participar do show e ela teria dito que ia.
Tá aqui a matéria, ó. Bolsonaristas criticam Janja por ida ao show da Madonna em meio à tragédia do Rio Grande do Sul. A primeira-dama é acusada de insensibilidade por parlamentares alinhados à base do ex-presidente, no caso Bolsonaro. E é claro, Lula esteve no estado na sexta-feira e retorna de lá nesse domingo. O Lula ainda tá lá. O Lula ainda tá no Rio Grande do Sul, mas eles querem a Janja lá. Eu não vou, de novo, passar em um monte de perfil de bolsonarista nesse caso aqui, mas eu vou te mostrar só um comentário aqui, porque eu acho interessante que eu respondi. O André Guedes, cartunista, que você provavelmente conhece, compartilhou essa informação da Janja e disse o seguinte: imagine se fosse a Michelle. O objetivo dele, imagino que tenha sido mostrar algum cinismo nas pessoas, né? Porque vejam, a Janja pode ir e a gente tá passando pano. Agora, se fosse a Michelle, tava todo mundo chamando ela de insensível. Eu falei, eu vou responder de um jeito que eles entendem, com lacração, né? Ele pediu pra eu imaginar se fosse a Michelle, eu falei, imagine se fosse o casal Nardoni, imagine se fosse a Suzane von Richthofen, se fosse o Culeiro Bruno, se fosse o Marcola. Sim, eu imaginei. E nesses casos, a sociedade ia dar com pau, ou seja, no sentido de criticar muito. E é claro, corretamente. Eu quis mostrar para ele que se a sociedade critica a Michelle pelos atos dela, não é pura e simplesmente por ser perseguidor da Michelle, não é porque eles são um casal de gente que tem suspeita, para não ser processado, suspeita de crimes graves. A gente queria ver essas pessoas na cadeia. Qualquer lugar onde a Michelle esteja, que não seja na colmeia, vai incomodar as pessoas, sim, porque a gente queria ver ela no banco dos réus, porque a gente queria ver ela trancada pelo que ela fez com a sociedade, pelo que ela significa. Ela é a herdeira do bolsonarismo, um movimento que matou pessoas, um movimento que oprime as pessoas, um movimento que questiona o direito de existir de determinados grupos. Então, sim, a gente ia ficar muito revoltado se visse ela em qualquer lugar. E olha só, a Janja, que não tem nada a ver com isso, ainda assim foi criticada. Eu acho que talvez ele não tenha percebido, ou tá se fingindo, né? A Janja foi atacada. O Lula que foi pro evento e tá lá foi atacado. Você viu aqui eu sendo obrigado a explicar uma frase do Lula mais simples do que a instrução de usar sabonete. Pois é. Esse é o bolsonarismo limpinho, talvez. É que tenta se vender como isentão, mas acaba sendo bolsonarista. Mas a parte mais grave, seja desse ataque suave, assim, disfarçado de pelica, ou dos ataques escancarados bolsonaristas, é o cinismo, gente. Esse pessoal sabe que no verão passado, é só uma forma de dizer, não era verão, né? A Bahia foi inundada, outros estados foram vítimas de catástrofes. E o Bolsonaro disse que não era coveiro, disse que não se importava, teve a pandemia, eu não quero saber de número de mortes, é só uma gripezinha, imitou as pessoas passando sufoco, não mandou oxigênio, apostou alto com a vida dos outros. Vacina vai funcionar ou não? Não sei, vou fazer uma aposta. Mas a vida que estava em risco era a dos outros. A dele tinha 1 milhão de médicos. A família dele, ninguém ia morrer, você pode ter certeza. Ele apostou com a sua vida. E essa galera sabe quem foram eles. Mas vem aqui fazer de conta que não, veja só. É aí, o que você tá fazendo aí, Janja? Você pode ir pro show? Será que... Pode, ela pode, eu vou te falar por que ela pode. Ela pode porque eles estão fazendo corretamente o que tinha que ser feito. Ela pode porque o Lula atendeu com prontidão ao Rio Grande do Sul, tá lá com todo o ministério, todos os gabinetes do governo necessários, está lá com as Forças Armadas, está lá com um monte, com a Força Nacional, tudo que é preciso está lá, está à disposição e com dinheiro, inclusive. A Janja foi também, ela estava com o Lula no dia em que ele chegou. E ela saiu, você sabe por quê? Justamente porque ela não é bombeira e ela não é de ministério nenhum. Ela não vai ajudar no resgate, ela não vai fazer nada, ela não autoriza nada, ela não tem cargo no governo. E quem atacava ela por tentar participar das coisas do governo até um dia desse, eram vocês mesmos. Vocês enquadravam ela por isso. Eu tenho vídeos aqui para provar. Olha o que aquele jornalista sem vergonha, aquele Nunes lá que agrediu o Glenn Greenwald naquela época, um dos mais nojentos e sabusos bolsonaristas que existem, falou de a Janja atuar dentro do governo como se tivesse cargo. Dá uma escutada. Agora é o seguinte, não é um assunto de governo, em primeiro lugar. Segundo, não é a primeira-dama não tem cargo. É isso que a Janja precisa botar na cabeça. Porque imagine o seguinte, ela está aí tomando providências. Faz isso, faz aquilo e tal, ela pode tomar. Daqui a pouco ela determina obras em aeroportos,
E isso também não encontrei o vídeo para colocar aqui agora na hora da edição, mas lembra da Eliane Cantanhede também reclamando? O que a Janja pensa aqui? Ela não tem cargo, ela é somente a primeira-dama, ela manda em quê? Não manda em nada, não tinha que participar de reunião nenhuma. Vocês precisam decidir. Ou a Janja não tem cargo e não deve participar de reunião nenhuma, e pode ir para balada e para festa, para onde ela quiser, depois de ter prestado o seu respeito e a sua solidariedade, ou ela é imprescindível para realizar as coisas, e aí vocês podem criticar por ela ter saído. Os resgates pararam porque a Janja foi pro show, olha só. Eu não preciso defender a Janja, eu não recebo por isso, mas o que não dá para aceitar é você, na minha cara, me chamar de otário. Num dia você falar uma coisa, no outro dia você falar outra. Aqui não passa, não tem como. Tem uma coisinha chamada memória. Além disso, como eu disse, o Bolsonaro era de jet ski, em outro estado, passeando, bebendo, comendo churrasco. E vocês não falaram nada. Tava ótimo. E quando a gente reclamou, vocês falaram que a gente tava perseguindo o presidente. Olha só, distorcendo, tirando de contexto as falas do presidente. Eu não sou coveiro, eu não entendi o contexto. Insensível, não é isso que vocês estão dizendo que ela é? Vocês decidam-se, inclusive, se vocês se importam com a insensibilidade. Vocês são os caras mais canalhas que eu já vi na face da terra. Só que vocês pensam que as pessoas são todas sem memória, como os gados que seguem vocês. Não, a gente lembra. O governo federal está lá. Está quase todos os ministérios lá, com Lula, inclusive. O governo amplia a presença no Rio Grande do Sul e o presidente volta ao estado nesse domingo. Está lá, as aeronaves fazendo resgate. Forças Armadas já realizaram mais de 9,7 mil resgates. Quase 10 mil pessoas foram resgatadas depois que chegaram no Rio Grande do Sul. Está aqui. Ministros retornam ao Rio Grande do Sul para abrir escritório permanente do governo e coordenar ações de emergência. Tá aí as fotos do ministro, foto do Pimenta, inclusive. Então a Janja não é ministra, como vocês disseram, e nada parou porque a Janja saiu. E não, ela não é obrigada, e nenhum brasileiro deveria ser obrigado, exceto os parentes, a ficar de luto permanente pela tragédia, com todo o respeito que aconteceu. Tragédia se ajuda, tragédia se arregaça as mangas e se combate, se reverte, se reconstrói, mas você não é obrigado a ficar de luto, até porque você pode precisar da alegria e do seu descanso para recompor suas energias e trabalhar. E pode ficar tranquilo, Rio Grande do Sul, que os nordestinos que vocês humilharam e disseram que não precisavam, que dependia de Bolsa Família, vão para aí reconstruir as casas de vocês. Vocês não precisam ficar preocupados. Vai ter um pedreiro paraíba, vai ter um pedreiro maranhense levantando essas paredes derrubadas aí. Pode ficar tranquilo, tá bom? Então se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, faça parte dessa comunidade. A gente volta com a cobertura mais tarde. Um abraço, fui.